Ajuste a antena da sua internet e sintonize o nosso link, porque está no ar o Podcast. O meu nome é Vinícius Coelho. Estamos aqui toda semana, sempre com um conteúdo novíssimo para você, nosso querido ouvinte. Junto comigo sempre, ele, Otávio Augusto. Tudo bem, Otávio? E aí, Vinícius, tudo bem? Volte pra todo mundo aí. Boa noite, Marcelo. Morte, mano. Aí, ó. Já entrou na vibe. É isso aí. Quando eu morei em Campinas, o meu apelido lá era Vote, né? Ah, é? É. Por causa disso, porque aqui em Araçatuba que a gente fala mais isso, né? É verdade. Bom, super boa noite aí pra todo mundo que tá ouvindo aí. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela honra de participar do programa aí. Opa, a honra é nossa. Bom, e hoje vamos falar do quê? De algo no mínimo interessante, né? Vamos falar de produção musical, dessa pegada de estúdio, de como é o universo da música. E para falar sobre isso, nós temos ele, o Marcelo Secco, que vai nos ajudar a falar desse assunto tão bacana aí. Obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade. Vai ser muito legal. O prazer é todo nosso. Ô Marcelo, antes da gente começar, fala um pouco sobre você, né? Para quem não te conhece, quem é o Marcelo Secco? Eu sou produtor musical e professor de música, né? Então eu dou aula de canto, contrabaixo, violão. E na outra parte do tempo eu faço gravação de bandas, cantores, cantoras. Tem um estúdio de gravação de áudio, né? Então Sim. Eu procuro deixar 50% de aula e 50% de produção. Mais ou menos a minha rotina de trabalho é isso. Um dia eu faço a gravação de uma banda, no outro eu dou aula, sabe? Entendi. O músico hoje, pra viver de música, tem que fazer de tudo um pouco, né? Senão passa apertado. Não, e o legal, assim, eu não trabalho com música, assim, não vivo dela, né? Igual você, assim, tempo integral. Mas eu, às vezes, né, surge alguns trampos pra fazer, inclusive já gravei com você aí algumas coisas. Sim. Mas, assim, eu pude ver esse lado, como é o lado do trabalho mesmo em si. De viver isso 24 horas. E é uma coisa, pegado, né, cara? É um trabalho, assim, puxado, né? É muita dedicação, né, cara? Você trabalha com a cabeça o tempo todo, né? E que nem no meu caso aqui, passo muito tempo aqui dentro do estúdio. Aliás, eu tô aqui agora. E eu passo muito tempo, então você tem que sair, tomar uma água, sair para almoçar, depois dar uma pedalada, correr, fazer algum esporte, porque senão você corre o risco de ter algum problema, né, de saúde até por causa disso. Eu conheço vários amigos que tiveram dificuldades por causa disso, porque não sai daquela rotina, né, e tudo mais. Então até eu tô pedalando também agora, viu? Você tá convidado aí a hora que você quiser pedalar comigo. Opa! Aí eu vejo, cara. Você coloca uns vídeos no Facebook, né? Legal pra caramba. Ah, cara. Eu tô investindo um pouquinho nisso aí também. Mas a minha grande paixão, sem dúvida, é a música, né? Aí você perguntou de como começou a... Como é que você começou na música mesmo, assim, a sua trajetória, o seu trabalho? Vou resumir para não ficar muito cansativo. Nada, vai lá. É muita história, cara. Bom, meu avô, ele era maestro de banda, sabe? Banda de sopro, né? Trombone, trompete, sax. Sim. E aí, desde criança, eu sempre ouvia ele tocando em casa, né? Na área, ele tocava sax muito bem. E tocava gaita, aí tocava um monte de instrumento, na verdade. Ele era maestro, então ele escrevia a partitura para a banda toda. E fora isso, durante muito tempo ele tocou em big band, fazia chorinho, jazz, essa onda assim, né? Caramba, cara, que legal. Mas assim, criança não sabia valorizar ainda essa vibe e tal. Hoje que eu entendo como era profundo o que ele fazia, né? E difícil também, principalmente naquela época. Então, enfim, ali foi o primeiro estímulo, né? Não só comigo, mas com meus irmãos também, né? Com os meus primos e tal. Tem muita gente, a família toda praticamente envolvida, assim, com música de uma forma ou de outra. Uhum. Aí depois, cara, comecei a tocar bateria na igreja. Aquela coisa, né? Tá precisando de um baterista? Vai ser. Aí comecei a tocar. E daí, numa outra ocasião, o baixista foi embora da igreja, foi para outra cidade, e aí o líder dos jovens falou, cara, vai você pro baixo e o seu irmão vai na batera, tipo como se fosse, vamos trocar de banco aqui, você vai pro lado direito e vai pro lado esquerdo. Simples assim, né? Como se fosse simples o negócio. Exatamente. E o baixo, cara, só tinha 2 cordas.
porque ele Nossa. Ele tava estacionado lá, tinha quebrado as cordas e ninguém trocou. E eu fui tocando com 2 cordas mesmo. Acho que eu passei uns 6 meses tocando com 2 cordas, né? E aprendi a tocar em 2 cordas. Aí depois a gente fez uma vaquinha e comprou as 4. Caramba, então você ficou bom mesmo pra fazer tudo isso em 2 cordas. Foi uma experiência bem interessante, cara. Outro dia até meu irmão tava relembrando isso aí, a gente até fez um som, ele me desafiou, até tem um vídeo no YouTube, né, uma entrevista que eu fiz com ele, quem quiser ver pode conferir depois no meu canal lá. No final da entrevista ele fala, cara, eu desafiar você a arrancar as cordas do baixo aí, né, e fazer um som com 2 cordas só. Olha. E ele tocava numa caixa, cara, nessa época, uma caixa de bateria e um pandeirinho só, não tinha bateria inteira, entendeu? Depois que a gente comprou a bateria inteira. Bom, vou passar pro próximo passo, né? Sim, sim. Depois disso, eu entrei mais pra frente um pouquinho, entrei na Filadélfia, né? Que é uma banda conhecida aqui na região, acho que tem 10 trabalhos já. Tem muita história, né, cara? Eu conheço muito bem. Você conhece, né, Vini? Poxa vida. Então, aí eu fiquei lá. Eu gravei com eles os primeiros 3, aí depois fui pra Campinas, aí fiquei um bom tempo lá trabalhando com gravação também, dava aula e tal. A gente começou até a se falar mais quando eu tava lá, né? Isso, foi lá, né, cara? Que na verdade, assim, eu conheço a sua família há anos. Seu pai foi pastor de uma igreja onde eu congregava. Então eu cheguei a ver você, mas era mais pivetinho, né? E vi os caras tocando, vi o Dani, né, cara? Eu frequentava a sua casa porque, assim, eu tenho a mesma idade do Abner. Então dormia aí, ficava jogando bola o dia inteiro lá. Sério, bicho? Velho. Eu era molequinho, Passava o dia aí. A dona Yara fazia um café pra nós aí, cara. Pô, seu pai é bacana. Seu pai é gente boa demais. Então, assim, eu pude ver. O Dani, eu vi o Dani tocar várias vezes. Então, é uma família, assim, que particularmente eu gosto pra caramba. E você, além de competente, né, cara, é generoso pra caramba. Me ajudava, dava uns toques pelos Facebooks, lembra? Verdade, cara. Sobre canto, né? Pô, me ajudou muito. Que legal, cara. Fico feliz de poder ter contribuído aí, né? Porque hoje você tá arrebentando aí, você tá monstro. Cara, quem me dera, hein, cara. Saber que eu tá vendo? O cara é generoso, aí, tá vendo? É nada, mano. Você tá arrebentando mesmo. Saber que eu coloquei um tijolinho nessa construção aí, já fico contente, né? Poxa vida, bastante, cara. Que isso. Muito legal, cara. Então, aí, cara, eu faz 20 e poucos anos que eu trabalho com estúdio e dando aula, né? Aí já dei aula em várias escolas. Assim, o pessoal me procura mais pra fazer aula de canto, né? Porque minha especialidade é mais voltado para isso. Mas eu gosto muito de contrabaixo, cara. Tem vídeo meu também de contrabaixo no YouTube, quem tiver curiosidade aí. Não é vídeo profissional, não. É caseiro, mas dá pra ver um som aí. Bacana. Bacana. Não, depois você manda os links e a gente vai disponibilizar aqui, ô Marcelo, na postagem, né? Junto com a postagem. Manda o seu Facebook, YouTube, manda tudo pro Vinícius aí que a gente vai deixar tudo linkado aí pro pessoal acompanhar, né? Que legal. E você falou do seu estúdio aí de exercício, né? Eu também tô nessa pegada aí faz uns 2 anos. Bom, não sei se é o seu caso aí, mas eu trabalho em home office, né? Sei. O seu estúdio é home office? Aqui eu construí mesmo um estúdio, né? Projetado, dessa vez. Agora, o último estúdio aqui, acho que o Vini já veio aqui já, né, Vini? Sim. Bem legal. Esse aqui eu fiz projetado, mas eu trabalhei muito tempo em home, né? Aquela coisa, alugava uma casa e tinha que pegar um quarto, é trampo pra caramba, você sabe como é que funciona. Poxa, verdade. E a hora que você vai entregar a casa, você tem que reformar tudo, é um sufoco, né, cara? Mas aí o meu pai me incentivou a construir aqui no terreno dele, né? O estúdio, e eu fiz. Não é muito grande, mas é projetado, tudo calculado. Bacana. Bem legalzinho. Uma hora você tem que vir aqui conhecer, vem aqui. Com certeza, vou sim. O meu não é um estúdio, né? É mais um escritório. Mas você falou dos exercícios e é uma parada real mesmo, né? Eu tô nesse dilema aí de eu preciso parar e fazer exercício, porque senão eu vou ficar travado aqui. Isso é muito importante, mano. Eu dou 5 passos, eu tô no meu... Eu saio da cama, dou 5 passos, eu tô no meu trabalho, né? Eu dou 2 passos pra trás pra almoçar e dou mais 5 passos no final do dia pra voltar pra dormir, né? Então, esse faz muito mal pra saúde mesmo, né? Faz. E eu tive umas enxaquecas, sabe? Dor de cabeça forte e tal, né?
E daí o médico, eu fui em vários médicos, na verdade, e todos eles falaram a mesma coisa. Falou, cara, você tem que fazer algum exercício físico, né? Aí eu fui um tempo pra academia, depois... Aí começa a entrar bastante trampo, produção, você sabe como é que é, você tem prazo pra entregar e tal, aí você vai faltando sim. Na academia, né? É verdade. Faltou um dia, aí depois se falta outro, e no terceiro pra voltar já é um sufoco, né, cara? É verdade mesmo. Até recuperar. Agora a bike não, a gente vai todo sábado, né? E assim, tem um fator muito interessante que a bike, ela trabalha muito a sua cabeça também, sabe? Você melhora muito, assim, né? Dá um relaxamento mental também, né? Quem trabalha, né, igual a gente trabalha muito tempo na frente da tela, essas coisas, você sente o cansaço psicológico, né? Exatamente. Cansaço na mente, a mente não desliga, mesmo que você pare ali de editar, de gravar, você para, mas a mente não para, ela continua trabalhando e... Verdade. Né? Você tem que tentar fazer outra coisa, uma outra atividade física para desligar mesmo. Verdade, é exatamente isso aí que acontece mesmo. E outra, geralmente quem trabalha com estúdio, na frente do computador, gosta de tomar um café também, né? Poxa! Isso, compartilhamos da mesma vontade. Aí é um vício generalizado mesmo, né? Aqui não salva um. Não. Caneca grande, né, mano? Vixe! Aquelas canecas. E eu tomo sem açúcar ainda, hein? Olha aí, ó. Eu tô quase nesse nível. Rapaz. Aí. Tô quase nesse estágio. Eu tô tirando aos pouquinhos o açúcar. Eu tomo com cheiro de açúcar. Ainda não tô no zero, ainda não. Eu já acostumei com café amargo agora, aí já acostumei há um tempo já, sabe? Então eu tomo sem açúcar. Pelo menos isso, né? Menos mal, né? Sim, com certeza. Eu dou um conselho, né, cara? Quem puder equilibrar isso aí é muito importante pra tudo, assim. Pra higiene mental, né? Pra saúde mental. Principalmente, às vezes a turma fala, eu vou fazer pra emagrecer ou pra ficar forte, mas não é isso, não. Não. Não, isso é verdade. Pra mim, cara, assim, eu faço academia há bastante tempo. E pra mim... Né, não, mas assim... Você não vale falar, ô Vinícius. A gente tá com papo de sedentário aqui. Você não vale. Você não é sedentário. Pra ser sedentário, você tem que piorar muita coisa aí. Tá louco. Anos e anos sendo sedentário, rapaz. Não, mas é igual... Tem experiência. É igual o Marcelo falou, mas assim, você desliga, né, cara, quando você tá fazendo. Né? Você esquece, assim, isso é uma leveza que é uma maravilha. Sem dizer, cara, que vale a pena salientar uma coisa importante, que nem eu pedalo aqui na região de Araçatuba, né? E Araçatuba, aparentemente, é uma cidade, é uma região plana, você acha que não tem muita coisa de diferente na redondeza aqui, né? Nas fazendas onde a gente pedala e tal. Mas cada semana que a gente vai é uma surpresa, cara. Ou é uma cachoeira, ou é uma paisagem diferente. Tem cada lugar bonito aqui que você nem imagina que existe aqui por perto. Da hora, hein? Bem bacana. Muito bom. Ô Marcelo, você falou de trabalhar com a produção musical e tal, né? Eu sei que você é músico há muito tempo. Né? Como produtor, eu não sabia o tanto de tempo que você tinha nessa área, atuando nessa área. Mas assim, o que te inspirou a virar um produtor musical? Deu aquele estalo, eu vou ser um produtor agora, além de ser músico, né? Claro. Rapaz, acho que eu falei isso pra pouca gente, mas eu vou onde deu o start mesmo, eu vou te falar. Nos primeiros trabalhos que a gente começou a gravar, o maestro falou, olha, vou ser sincero pra vocês não têm condições de gravar, eu vou ter que contratar alguns músicos, né, e depois vocês tocam o que eles gravaram no estúdio. E eu fiquei muito chateado, porque eu queria tocar no estúdio, né, meu sonho era gravar, né, eu assisti o We Are The World, tal, aquelas coisas, e eu queria ter experiência do estúdio e tal, né. Só que o maestro tinha total razão, porque a gente não tinha condição, né, preparo e qualidade para gravar bem. Eu me lembro que no primeiro CD da Filadélfia, que foi A Único Deus,
eu gravei um baixo lá em São Paulo, no estúdio que eu não lembro o nome agora, e gravei voz, uma voz lá em uma música, sabe? Foi bem pouco mesmo minha participação. Isso aí me frustrou bastante, porque eu queria tocar os baixos de todas as músicas, fazer back vocal, né? Eu achava que eu estava preparado para isso. E uma outra música que a gente gravou, um single que a gente gravou no outro estúdio, eu entrei para fazer o back e o cara falou, mano, não tá legal. Vou falar a verdade, acho que é melhor contratar uma menina para fazer o back, que não tá legal. E eu, na hora, fiquei super chateado, mas aquilo me levou ao aperfeiçoamento, entendeu? Sim. A partir dali eu falei, não, eu quero fazer isso, eu gosto disso, e eu vou me esforçar, eu vou pagar o preço, e pago até hoje, porque não para, né? Você tem sempre aprendendo, você acha que sabe, mas não sabe nada, e parece um monte de coisa a mais pra você aprender. Isso é verdade, cara. Você não pode tirar a roupa de aluno nunca, né? A verdade é essa, pra quem trabalha com estúdio é assim. Foi ali, cara, o start foi ali, foi numa decepção, e eu resolvi estudar. Não, e o legal, assim, a primeira vez que eu fui gravar no estúdio, rapaz, eu tomei um susto. Quando eu cantei, aí eu ouvi a minha voz gravada. Meu Deus do céu. Cara, que experiência horrível, velho. É horrível, horrível. Meu Deus. A primeira vez que eu ouvi, e o duro que tem essa voz que eu gravei, que eu chorei mesmo, literalmente, porque eu achei muito ruim. tem ela gravada no CD da Filadélfia, no primeiro CD, que eu coloquei voz lá, eu achei que ficou... Até hoje eu não gosto nem de ouvir, porque eu fico... Pegou trauma. Muito ruim, cara. Aí depois eu estudei, né? Estudei com vários professores e tal. Fora os amigos que a gente compartilhou muito tempo junto dentro de estúdio, que vai também lapidando a gente, né? Ah, sim. Mas é assim, e depois que você ingressou, né, como produtor, você teve algum, um exemplo, um desafio? Engrenei na carreira como produtor e de repente nesse meio período apareceu um desafio, você teve que enfrentar isso. Você tem alguma história assim, tipo, tive que bater de frente com isso e ir embora? Eu tive vários desafios, na verdade, né? O primeiro estúdio que eu trabalhei já tinha vários produtores lá, então eu fui designado para o departamento de criação. Tinha uma salinha, né, onde eu ficava compondo os jingles comercial, né, aquelas musiquinhas de loja e tal. Eu queria produzir, mas foi muito legal esse tempo que eu passei ali criando. Eu aprendi mais sobre harmonia, sobre composição, métrica, melodia, sabe? Eu cresci muito ali. Então, esse foi um grande desafio, né? E para um departamento de criação, eu queria gravar, mas eu tive que passar pelo departamento de criação. Depois, um ano e pouco depois, eu fui para a parte de produção. E ainda, nesse mesmo período, teve um outro desafio que quando eu entrei na área de produção, só tinha, eu acho que tinha 2 computadores só com o Pro Tools. E o outro estúdio era um equipamento de fita ainda, sabe? Aqueles mais antigos, né? Sim. Inclusive, visualmente, era mais legal, porque tinha uma mesona maqui, pá. Só que todo mundo queria, naquele momento, né, queria partir pro digital. E o Pro Tools, não sei o quê. A gente achava que ia dar mais qualidade e tal, a edição, né? Todo esse lance que a gente já trabalha hoje com muita naturalidade. Mas aí, o que aconteceu? Como os irmãos que estavam lá trabalhando eram mais veteranos na casa, né? Eles que tiveram o direito de ir pro Pro Tools. E eu fui para esse gravador de fita. Foi um desafio gigante, cara, porque você tinha que vir gravando e tinha que errar o mínimo possível. Porque não dá para voltar e refazer igual a gente faz hoje no Cubase, no Pro Tools, etc, né? É igual, quem sabe faz ao vivo, né? O negócio era meio que assim, né? Foi um grande desafio. E aí tinha um pedal que parecia um pedal de sustain, que a hora que você vinha gravando, você pisava nele, em cima, na cabeça do compasso, você tinha que continuar gravando. Era power, era punk ali, viu? Caramba, cara, é difícil. Mas foi legal, eu aprendi bastante nesse tempo. Quem trabalha com estúdio tem muito desafio na questão dos softwares, né? Que vão mudando, os plugins, etc. Você tem que estar sempre reaprendendo, né? Você tem que ter uma cabeça de aluno o tempo todo, como eu falei anteriormente. Você falou de jingle, tem um jingle famoso, que eu acho que a Araçatuba inteira conhece, região aqui, a da Ótica Elite, não era? Você que fazia? Isso, é minha voz ali. Cara, você é famosão, olha só. Era a música do Bon Jovi, né? Uma paródia, né? Isso, é isso mesmo. Olha aí. Relojoaria e Ótica Elite, o top da moda, pensando
pensando em você. Poxa, é muito massa, cara. Que da hora, hein? Parabéns. Essa marcou mesmo toda a região aqui, né? Isso tocou muitos anos, cara. Muitos anos. O cara toca até hoje, né? Esse jingle, eu ouço às vezes. Ah, com certeza. Mano. Com certeza. Verdade, cara. Outro dia também eu ouvi Medilar, Emergências Médicas. Medilar também, gravei nessa época também. É seu também? Foi. Então, Verdade, cara. É um assunto legal também para abordar aqui no nosso bate-papo. Você vê, ó, no estúdio, cara, você vê como que foi um laboratório fantástico, né? Um dia eu chegava, os caras, hoje vai gravar Bon Jovi, por exemplo. No outro, isso aí é Renato Russo, Medilar, por exemplo. Medilar é uma simulação do Renato, né? Certo. Isso. E aí no outro era, você entendeu? Cada dia você tinha que... Então, assim, o laboratório era muito bom, sabe? Pra você crescer musicalmente, gravando o jingle. É muito legal. Tem um também que eu ouvi outro dia, eu ouvi só um pedacinho, não sei se tá tocando inteiro, que é o Araçatuba Shopping. Também ainda toca às vezes. Olha só, cara, eu não sabia não, bicho. Eu gravei com o Andrézão. Você conhece o André, trompetista, assim, né? O André, sim. Então, esses caras, assim, que eu trabalhei junto, cara, eu considero, assim, a gente trabalhava junto, mas eu considero como meus mestres, assim, entendeu? Porque esses caras são muito bons, velho. Cara, a Araçatuba tá bem servida de músico, né, velho? Tem muito cara bom aqui mesmo. É verdade mesmo. Nossa, eu não vou tentar citar o nome de todos, que eu vou ser injusto com algum, mas essa galera toda aí, eu aprendi muito com eles, cara. Muito mesmo. Aqui tem uma safra boa. Verdade mesmo. Ô Marcelo, conte pra nós, que somos leigos nisso, assim, como é que é um processo básico de produção? Por exemplo, o cara chega aí pra gravar, o que você aborda primeiro, o que você percebe que tem que ser feito no processo básico de produção musical, assim? Bom, primeiro eu tenho que respeitar o que ele tá em mente, né? Porque eu aprendi com o tempo isso, assim, você tem que respeitar o cliente, porque ele tem um sonho, às vezes aquilo vem de muitos anos já. Então você não pode chegar e meter a botina e falar, vou fazer assim e pronto. Você tem que ter a sensibilidade de captar o que ele quer fazer e aonde ele quer chegar. Aliás, penso eu que a característica mais importante de um produtor é isso. É você não impor a sua ideia, é você tentar entender o que ele quer fazer e agregar. Com certeza. Esse é o primeiro passo. Aí depois, você vai perceber, às vezes o cliente ele vem já com uma ideia pré-determinada e você vai ajudar ele a realizar aquilo, acontecer da melhor maneira possível, com a maior qualidade possível. Ou às vezes ele chega sem ideia nenhuma, aí ele põe na sua mão. Ele fala, cara, eu compus essa música, mas eu não sei o que fazer nela. Aí sim, então eu vou falar desse caso, tá? Do caso que eu vou fazer o processo todo. Então eu pego aquela música, violão e voz, ou piano e voz, né, bem crua, e vou analisar a métrica, a forma da música, né, se ela tá legal também, porque às vezes o cara faz uma música sem parte A, B, C, sem refrão, vai jogar dinheiro fora, né, então você tenta alertar ele, fala, olha, você deveria fazer uma parte A aqui, depois ir pro refrão, ou um pré-refrão. Isso é importante. Sempre tento mostrar esse lado para ele. Mas, às vezes, o cliente fala, não, eu quero que faça do jeito que tá aí. Aí, beleza. Mas vamos pegar o caso de uma música que tenha todas as partes, pelo menos parte A, B e C, né? Sim. Seria, vamos supor aí, o básico, uma estrofe, um pré-refrão e um refrão. Uhum. Aí você vai fazer o arranjo dessa música, que seria introdução, convenções, breaks e pausas, enfim. Você vai trazer uma vida para aquela música, vai dar vida para aquela música que era só uma melodia e passa a ser um arranjo todo. Outra coisa, você vai pensar que instrumentos que cabem nela, se é bateria, baixo, teclado, guitarra, se ela é uma música mais britânica, mas o worship está usando bastante agora nas igrejas, né? Que é essa música que vem mais do Brit. É verdade. Né? Então, se é uma música mais funkeada, se vai swing, se não vai. Assim, eu já produzi de tudo. Funk, samba, pagode, sertanejo, gospel bastante, né? Que é uma onda que eu conheço bem e tal.
e cada uma tem uma característica. E eu gosto de respeitar, entendeu? Então o que eu faço? Depois nesse tempo de arranjo, eu sempre peço para o cliente que me dê uma referência. Isso eu acho importantíssimo. Não vou ditando uma regra, falar, vou fazer do meu jeito aqui, ponto. Não, eu falo, cara, essa música você pensou no quê? Você se inspirou no quê? Me dá uma referência. Aí ele manda para mim o link de um cantor ou de uma música que ele gosta muito, e aí eu vou ouvir bem aquela música e ver os instrumentos que tem ali, a maneira que o cara arranjou, para eu fazer uma coisa paralela, entendeu? Uma referência. Sim. Beleza, feito isso, aí eu faço uma maquete, MIDI mesmo, sampleada, e depois começo a gravar os instrumentos valendo, que geralmente eu começo da batera, né? Batera, baixo, violão, teclado, guitarra, e depois as coberturas, tipo, quero pôr um violino, orquestra, metais, entendeu? Se precisar, a gente vai agregando. Então, Marcelo, a primeira prova, vamos dizer assim, né? Que a minha área é artes, então a linguagem sai de arte, né? Mas a primeira prova que você manda, você faz tudo num programa com instrumentos virtuais, né? Nada, você não pega nenhum instrumento para gravar. Eu faço primeiro sampleado. Ah, tá. Olha só, interessante. Até porque os músicos hoje em dia, eles não se sentem muito confortáveis de gravar só com uma partitura. Eles querem tocar em cima de alguma coisa, entendeu? Bacana. Lógico, sempre em cima do metrônomo, né, que é a régua de tempo, que a gente usa muito no estúdio, né? O Vini conhece aí. Apanhei muito, hein? Tem gente que tem muita raiva do metrônomo, mas pra gente ele é um super aliado, assim, né? Com certeza. E aí a gente grava, vem gravando em cima daquilo que já tá, daquela maquete, a gente chama de maquete, né? Certo. Não precisa ser muita coisa, mas pelo menos baixo, batera e teclado, piano, no mínimo isso, assim, né? Certo, só pra dar uma cara pra aquela música, né? Isso, e uma guia da melodia, que é muito importante, porque é ruim o cara gravar sem ter referência melódica, né? Ele tem que ter uma guia pelo menos ali. Aí daí vem gravando, grava batera, depois baixo, violão, guitarra, e vai construindo toda a produção, né? Depois de aprovado isso, você, né, isso deve ser diferenciado dependendo do estúdio, da produtora, né? Você grava 100% os instrumentos, nenhum instrumento é eletrônico ou virtual, assim. Não sei se eu fui claro na pergunta. Foi muito claro, foi muito bacana a sua pergunta. Aí vai depender um pouco da música. Por exemplo, se eu estou gravando uma música worship, que é essa parada que está rolando bastante nas igrejas. Certo. Vai entrar pode entrar sim algum elemento eletrônico sampleado, um pad, por exemplo, um loop junto, entendeu? Uhum. Mas o que manda mesmo nesse tipo de música é guitarra, né, com bastante delay e tal. Então, mas pode agregar sim elementos eletrônicos. Agora, se você vai fazer um sertanejo acústico, por exemplo, aí já às vezes não rola misturar, não. Ah, sim, né? sim, com certeza. Vai depender muito da opinião do cliente em si, da referência que ele me passa também, né? Eu gosto de misturar, eu acho legal que a música é cíclica, né? Ela tem um ciclo e ela vai se renovando, né? Você percebe que coisas que se usavam em 80 estão voltando agora, né? É verdade. Estão voltando com força, assim. O pessoal tá usando muito sintetizador misturado e tal, em vários estilos, né? E até tem gente que resgata aqueles teclados antigos, né? Aqueles sintetizadores antigos e tira um som danado, né? E é muito legal. Mas aí, depois que você grava os instrumentos, eu esqueci de falar esse detalhe. Geralmente, na maioria dos casos, tem o back vocal, né? Que é a praia que o Vinícius curte pra caramba e manja, né? Sim. Poxa. Aí a gente agrega o back vocal e geralmente a gente faz em 2, 3 vozes, né? E tal. Assim, 2 pessoas ou 3 dobrando as vozes, né? Contralto, soprano e tenor. Hoje em dia não se entra muitos intervalos, aquela coisa meio roupa nova já não está se usando mais. É mais força, mais dinâmica e geralmente é contralto, soprano e tenor, na maioria dos casos, né? Mas no caso do back, você usa muito, exemplo, a timbragem ou você manda já a voz cara, assim? Como é que você costuma fazer?
Não, eu gosto de timbrar também. Se a música é mais pop, é uma característica. A turma grava muito aqui no estúdio um estilo que eles chamam de pentecostal. Não sei se você consegue entender. Sim, já ouvi bastante. Sim, sim. E esse tipo de vocal, ele tem uma característica mais forte, entendeu? Pra jogar a música pra cima, mais emocionante. Agora, se você vai colocar um vocal numa música MPB, por exemplo, você já tem que ter já mais suave. Então, tem que timbrar sim, isso é fundamental. Eu respondi sua pergunta? Sim, sim, claro. Aí, para concluir, depois de colocar do back, geralmente eu coloco o back depois de ter gravado a voz principal. Por quê? Eu vou te explicar. Não é uma regra, tá? Mas é que eu faço o back em função da interpretação do cantor, entendeu? Da hora. Ele me dá ideias na hora de fazer o vocal, né? Mas assim, tem exceções. Às vezes o cantor fala, não, mano, faz o back primeiro, porque eu quero me inspirar no back. Aí eu faço o back primeiro também, não tem problema. E depois disso vem o processo de mixagem, que é um processo complexo pra caramba, que é outro desafio que eu tive, baseado na pergunta que você fez lá atrás, eu sempre terceirizava a mixagem, né? Só que era complicado porque o cliente vinha aqui e falava comigo, aí eu passava pro mixeiro, aí depois, sabe, ficava assim, complicado, a logística ficava complicada. Aí eu estou estudando ainda, né? Estudei bastante, continuo estudando, e eu estou fazendo as mix agora. Poxa, legal, hein, cara? Mas é legal, cara, é um universo bem interessante. Bom, aí feita a mixagem, aí tem a masterização, né? Que é onde você coloca, dá aqueles sais minerais na música. Né? E finalizou. Ah, sim, com certeza. Mas se for entrar na parte de mixagem, é outro programa, né? É outro universo à parte, né? Exatamente, falou tudo. E a masterização também, assim, parece... É porque são detalhes muito técnicos, né? Mas só pra acrescentar, depois que masterizou a nossa abertura, a abertura do programa, do podcast, Jesus amado, mas ficou assim... Saiu da água e foi pro vinho, ficou muito inacreditável mesmo, viu? Verdade. É um processo impressionante. Exatamente. Esse é pauta para outro programa, é só para ter um gancho aí. Mas é legal, foi legal você salientar isso aí, porque a mixagem e a masterização é um assunto bem profundo mesmo. Rapaz, eu tô estudando agora um outro tipo de mixagem, né, que eu mixava de um jeito, que é um jeito muito bom, certo, né, que tive bons mestres para isso e tal, e agora eu tô aprendendo um outro tipo que rapaz, eu vou te falar, você tem que ter humildade, porque senão você desiste. Boa. Ai. É humildade mesmo, viu? Tem que ser mesmo. Você tem que falar, meu Deus do céu, eu não tô aqui para aprender, porque senão você desiste. Só sei que nada sei. Isso aí mesmo. Bem isso. Tem uma frase que fala, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Exatamente. Né? Essa frase é legal. Ô Marcelo, uma dúvida que eu tenho, na área do vocal, por exemplo, o cantor chega pra gravar. A gente sabe que o cara chega pra gravar, de repente não faz aula, ou tem pouco tempo de aula, ou às vezes faz aula, mas tem muito vício vocal. A gente sabe que existe isso também, né? De repente o cara vem gravar e ele tem uma referência de um cantor e acaba virando uma cópia. Como é que você trabalha isso, a questão da identidade vocal? O cara vai começar a gravar, como é que você fala, vamos criar uma coisa sua? Como é que você aborda isso com o cantor? Pra ser sincero, assim, né, pra gente trabalhar com a verdade, que eu acho importante, isso é médio e longo prazo, na verdade, tá? Uhum. Numa produção, se a pessoa chega aqui dessa maneira que você falou, não vai dar para mudar muita coisa não, mas como eu tenho bastante experiência nessa área, eu tenho alguns macetes, entendeu? É muita conversa, cara, trabalhar muito no psicológico da pessoa, é importante você colocar sempre o cantor para cima, entendeu? Porque hoje a gente tem alguns recursos dentro da plataforma de edição que pode melhorar muito cantada, né? Tipo a performance dele. Mas a emoção, o sentimento, não tem como melhorar, não tem como mexer nisso aí. Então, toda vez que eu vou gravar um cantor, eu falo pra ele, coloca emoção, coloca sentimento. As coisas que vão acontecendo no decorrer do discurso melódico, eu vejo que não dá pra arrumar depois, eu volto e faço de novo, entendeu? Ah, sim.
Vamos fazer de novo essa frase, esse trecho não ficou legal, depois a gente senta aqui e ouve. Às vezes ele mesmo fala, não gostei dessa parte, a gente faz de novo, sabe? Agora, a identidade, cara, é a médio e longo prazo. Aí é aula de canto, preparação, é um tempo mesmo. Tem um amigo meu que sempre falava uma coisa que eu acho muito legal, e eu repito isso para os alunos. A música, ela não é de forma alguma imediatista. Ela não é para amanhã, ela é para a vida inteira. Então, quem se dispõe a ser um artista, um cantor, né, e principalmente um cantor profissional, tem que buscar isso igual um médico que estuda, lê bastante livros e participa de várias conferências, sabe? O cara que quer ser um bom cantor, um bom profissional na área da música, ele tem que ouvir muita coisa. E muita coisa de 30 anos, de 40 anos atrás, de 20 anos atrás. Entendeu? Não só o que tá rolando hoje. Tem que pesquisar mesmo. Sim, e não só o gosto dele também, né? Porque eu creio assim, a partir do momento que a pessoa torna um músico, né, uma musicista, ela tem que entender da música como um todo, né? Todos os gêneros, todos os subgêneros, enfim, estudar ali. É lógico que cada um tem a sua pretensão ali, né? Mas ter o conhecimento mais amplo possível dentro da música. Né? Exatamente, falou tudo. Por exemplo, eu tive uma história bem pop, se você for analisar as coisas que eu gravei, as bandas que eu participei. Mas teve um período que eu toquei numa banda instrumental lá em Campinas, Casa Forte, que era MPB Jazz. Aí você fala, cara, mas o que você tá fazendo aqui? Não é só praia, né? Vamos supor. Mas foi um super aprendizado, sabe? Foi muito aprendizado, foi muito legal. Aquilo me ajudou para o que eu sou hoje, entendeu? Aquele período que eu toquei com eles me ajudou muito. Até a gente ficava ensaiando de madrugada, era uma vidinha meio puxada, mas valeu a pena. E muito café, hein? Tome-lhe café. Tome-lhe café. Vida de música é assim, né, cara? É a madrugada dentro, né? Exatamente. Agora, só para concluir a questão da identidade, sim. A gente que está de fora, que nem eu como instrutor vocal, né, e como professor, ou até como produtor, eu tento dar um norte pro aluno, pro cliente, enfim. Mas ele tem que buscar isso, ele tem que encontrar isso. Você pode até tentar orientá-lo, falar, nossa, sua voz ela fica legal aqui, você jogar como atacante, acho que vai ser melhor do que como zagueiro e tal. Mas ele tem que achar, ele tem que encontrar o caminho dele, na minha opinião, sabe? Sim. Assim como eu encontrei, eu fiquei muito em dúvida. Eu sempre gostei de coisas assim, eu gostava muito de Stevie Wonder, Roupa Nova, quem mais? Ed Mota, Boyz II Men, umas coisas bem tortas assim, né? Mas o meu timbre, a minha identidade vocal, lógico que isso somou, com certeza. Mas era um pouquinho diferente disso. Não parei de ouvir, né? Isso aí foi minha escola. Mas, assim, se eu ouvir minha voz, alguma coisa que eu gravei, ela é um pouco diferente dessas coisas. Talvez Roupa Nova até que lembre um pouco, mas não é o Stevie Wonder, lógico. Muito longe de ser. A vontade seria de ser isso, mas não é, né? Tá longe. Não, é legal você falar isso aí, porque eu gosto muito de Black, né? Do Black Music e tal. E você ouve os caras, né? Você fala, nossa, quero cantar que nem, né? Exatamente. Mas assim, o seu timbre casa para um estilo, né? Você tem como referência, mas aquilo te acrescenta vocalmente, mas não vai ser igual aos caras. Então você vai criando a sua identidade. Isso é a longo prazo mesmo, cara. Isso demora. Você matou a minha conversa toda aí que eu falei pra caramba. Você conseguiu resumir nessa última frase aí. É isso mesmo. Cara, e é difícil essas coisas. Isso é só a longo prazo mesmo. Sabe aquela coisa que a turma fala? Você é o que você come, né? Na questão da saúde e tal. Sim. Você canta também do que você se alimenta. Lógico, você vai ter seu timbre, sua identidade, mas vai ter um pouquinho de cada coisa, um temperinho de cada coisa ali, né? Misturado. Isso é verdade. Tem que ouvir só os tortos. Eu ouço essas coisas. Quando alguém pergunta também na igreja, por exemplo, o que você ouve e tal, que referência você tem? Eu falei, cara, você ouve uma coisa assim, aquele cara que é anos-luz na sua frente e tenta fazer igual ele, que um dia você vai chegar pelo menos perto
E você sempre vai estar um passo à frente dos demais. Né? Concordo. Isso você vai estudando, é perseverança, né, cara? Tem um tempo, não sei se eu já compartilhei com você, que a gente frequentava uma igreja lá em Campinas, né? E uma igreja black que tinha vários corais. Pô, tinha 5 coral na igreja, pra você ter uma ideia, né? Meu Deus. Ah, você falou sobre isso aí, verdade. Falei, né? Falou. E todos super bons, assim, os caras cantam muito, todo mundo na igreja cantava muito e tal. E ali foi uma grande escola. E ali eu percebi o quê? Por exemplo, as crianças que tinham o quê? 5, 6, 7 anos, eles já viviam dentro daquela cultura, entendeu? Uhum. A mãe em casa ouvia aquele som, na igreja, no ensaio, ouvia aquele som, no culto, ouvia aquele som, era só isso que rolava ali. Ia dar um rolê no carro, a hora que ligava o som, era a mesma coisa. Então a criançadinha já cantava fazendo melisma naturalmente, por exemplo, entendeu? Sem forçar. Meu Deus. Porque a criança, ela aprende muito de ouvir, né? E ela vai embora. Né? Exatamente. Era bem natural, sabe? Às vezes a molecadinha brincando na calçada, você ouvia eles fazendo um monte de coisa. Aí você falava, parei. Né? Como é que não dá, né? É que nem aqueles vídeos, aquelas crianças com 4, 5 anos tocando bateria, o pé não alcança no pedal direito. Pode crer. E a criança desmancha a bateria tocando de tão bem que toca. Você fala, tá bom, vai. Deixa quieto isso aí. É isso mesmo. O meio, né, que você cresce ali influencia bastante, demais. Legal. Ô Marcelo, ainda nessa vibe ainda, você tem alguma história assim engraçada nesse sentido de produção, alguma coisa que rolou que você falou, poxa, que história legal, tipo, o que você tem pra contar? Ou inusitada, né? Isso, também. Tem bastante. Você recebe gente de todo tipo aí, né, cara? Sim. Agora eu tenho que tomar cuidado, né, pra não... Pera aí. Não. Sem citar nomes, não sei, de repente. Nem, engraçado, nem né? o gênero musical também, né? A gente fala que é rock, mas é sertanejo. Ou é pagode, mas é funk. Muda o gênero. Isso. Uma que é bem engraçada, cara, que eu fui gravar uma dupla, né? E um deles queria que fizesse um vibrato lá numa certa hora da música, né? O que acontece é que ele cantava vibratando bastante e o parceiro dele cantava reto, sem vibrato, né? Então tudo que ele ia cantar, por exemplo, Senhor, ele vibratava pra caramba. E ele gravou a parte dele e passou pro lado de cá, né? E o outro parceiro entrou lá pra gravar. E ele falava, ó, faz o vibra, dá tremidinha, ele falava, né? Ele não falava vibrato, né? Dá tremidinha. O cara falava, não, tudo bem, o cara tava ficando nervoso já. Mas ele falou, não, vou fazer, pode deixar. Aí chegava na hora ele, reto. Aí ele, não, mano, você não fez a tremidinha. A tremidinha é massa. Aí começou a ficar um ambiente meio tenso, assim, né? Daí ele falou assim, ô Século, volta a música aqui, eu posso entrar lá? Eu sei o que eu vou fazer, tive uma ideia aqui. Aí o cara entrou lá, mano, e falou assim, ó, canta aí. Abraçou o cara por trás, colocou a mão na barriga dele. E chegou na hora, cara, ele fez o vibrato na mão, tipo, ele chacoalhou a barriga do cara. Meu Deus! Não acredito, velho. Que loucura é essa? Ele fez o vibrato pro cara, mano, no momento que ele queria, no tempo certo. E ficou bom. Olha! Ficou bom, cara. Caramba, inacreditável. Pode crer. Porque o vibrato, ele tem um time, né? Tipo, ou mais rápido ou mais lento. E na cabeça dele, ele tinha o time certinho. Então ele Olha só, cara. Ele foi empurrando a barriga do cara e chacoalhando a barriga e foi fazendo o vibrato e deu certo, cara. Meu Deus do céu. Impressionante. E a gravação rolou assim. Rolou assim. Cara do céu. Não, pior que depois foi o CD inteiro assim, né, cara? Os vibratos tudo na mão, cara. Caramba, como é que pode? E o outro cara na boa, ficou na boa. Não, faz aí que eu... Não,
Ele não ficou muito na boa, não. Ah, sim. Ele ficou meio desconfortável, mas ele viu que era o jeito, né? Quem que não ia ficar, né? Pelo amor de Deus. Ah, resolveu, né, pô? Eu dei risada pra caramba, né, mano? Meu Deus do céu. Ah, outra ocasião, cara, tava gravando um senhor, né? Assim, bem excêntrico e tal, e as músicas dele era tipo umas marchinhas, sabe? Aquelas marchinhas, tipo... Era uma coisa assim. Sim. Mas era gospel, isso foi em Campinas também, né? Bem hino da harpa, né? Isso. Aí ele veio e tal, ele era um cara muito sério, assim, ele não esboçava muito... Você contava uma piada, ele nem ria, ficava sério, aí eu até nem contava mais piada, né, mano? Né? Deixa quieto, né? Então, mas assim, aí eu com todo respeito, né, aprendi a lidar com ele e a gente foi fazendo o projeto dele. No dia que ficou pronto, ele veio, aí ele sentou pra gente ouvir a mixagem, né, ver se estava do gosto dele, se queria alguma alteração e tal. Pelo jeito que eu vi, ele gostou muito, né, e ele começou a ficar emocionado. Olha só, cara. Começou a ficar emocionado, mano, e de repente ele foi tomado de um êxtase emocional. E ele saiu marchando dentro do estúdio, cara. Putz, cara. Caramba! Ele saiu marchando, cara. E não parava mais, cara. Marchava pra lá, marchava pra cá, a música tocando, né? E eu sentado aqui, mas me deu uma vontade muito grande de rir, cara. Mas eu não podia rir. Ele, né? Imagina a cena, só eu e ele dentro do estúdio. E o cara marchando, batia o pé pesado assim no chão, sabe? Meu ouvindo Deus! Foi uma coisa, cara, que eu vou te contar, mano. E é tudo madeira, né, velho? Deve ter feito um barulhão aí dentro, aí, né? Mano, eu fiquei um pouco assustado, né? Quem, né? Quem não ficaria, né? Eles estavam marchando como se estivesse num quartel, assim, sabe? Meu Deus, que louco. Bom, pelo menos ele gostou, né? Sim, ele... Foi um sinal positivo, né? Isso. Gostou, cara. Porque ele marchava e falava em língua, sabe? Foi um negócio assim pentecostal, então. Foi bem pentecostal. Ah, entendi. Olha só, cara. Um pouco violento, assim, por isso que eu fiquei assustado. E outra, os dois dando um quarto, né? Exatamente, cara. E ele foi de 0 a 100, né? Porque ele era totalmente inexpressivo e de repente ele tomou essa iniciativa e foi meio chocante. Loucura. Ó, vou contar mais uma aqui que não foi no estúdio, mas acho que vale a pena ressaltar que é interessante. Pode mandar bala. Manda aí. Antes de trabalhar com música, eu tentei várias coisas, né? Quem tem eu falo que é tipo uma missão, né? Você tenta fazer outra coisa, mas você não consegue, porque sua paixão tá ali, né? Na música e tal. Enfim, comigo foi assim, né? Eu não consegui, mas eu trabalhei em vários lugares. Aí um deles, resumindo, foi numa loja de roupas, de venda de roupas, né? E o que acontece? Então, de sábado, enchia de gente ali no comércio, e os vendedores ficavam ali na porta e eles ganhavam comissão pelas vendas e tal. Antigamente era assim, hoje mudou um pouco, né? Uhum. Loja de departamento, sabe? Assim, sim. Trabalhava no departamento masculino. E ali entrava muita gente, no sábado era muita criança correndo e tal. E volta e meia o vendedor correndo para poder atender o cliente e vender, ele acabava atropelando uma criança, né? E a criança chorava, era uma coisa totalmente desconfortável. É chato, cara. E eu adquiri uma técnica, que é, quando eu via um vulto do meu lado, eu já media com a mão, né? Colocava a mão assim na cabeça da criança para não atropelar ela. E continuava atendendo o cliente, olhando para lá e para cá, porque as crianças corriam por baixo daquelas araras de roupa ali, ficava brincando, correndo por ali, né? E nesse dia, cara, quando a criança encostou do meu lado, eu coloquei a mão na cabeça dela e fiquei medindo ela ali, não olhando, mas só vendo o vulto ali. Mas geralmente a criança corre pra lá e pra cá, ela não fica parada debaixo da sua mão, né? Mas essa criança ficou, cara. E quando eu olhei pra criança, cara, não era uma criança, era uma senhora anã. Poxa vida! Nossa, que mancada! Que mancada! Eu lembrei disso. Cara, o que você fez? Agora que vem a vergonha, né, cara?
fiquei tão desconcertado, tão envergonhado, né? Porque ela já tava olhando pra mim com a cara de brava, entendeu? Ela não curtiu o Cafuné. Não curtiu de jeito nenhum. É lógico, né, mano? Ela deveria ter uns 40 e poucos anos, né? Eu tinha 19 anos, ela acho que não entendeu nada do que estava acontecendo, né? E aí eu, tão desconcertado que tava, ainda passei a mão mais umas 2 vezes na cabeça dela antes de sair dali do cenário, mano. Mas quando a gente fica nervoso, a reação fica, né, imprevisível. Mano, foi horrível aquela cena, mano. É uma coisa que, assim, se lá no céu, lógico, né? Eu acho que não vai ter isso não, mas tiver um telão lá das cenas mais engraçadas da nossa história, essa daí com certeza Deus vai dar um play lá. É terrível. Mas imagina a situação. Que Meu situação. Deus. Cara, cada coisa, mano. Ixi, no estúdio tem muita coisa engraçada, cara. Mas, enfim, né? Foi o que eu lembrei agora. Se eu lembrar depois mais alguma coisa, eu falo pra vocês até o final aí. Mas foi muito bom. Bom, ô Marcelo, a gente falou, né, o que o produtor musical faz, por exemplo, grava música, a gente falou do jingle. Antes da gente começar a gravar, você e o Vinícius estavam falando sobre... Eu esqueci o nome coloca na gravação telefônica. Espera telefônica. A espera telefônica, né? Então, a gente queria que você contasse um pouco mais sobre esses outros serviços, outros produtos que o produtor musical também é participante. Por exemplo, em jingles ou em gravações telefônicas. Você ligou para Vinícius Calçados. Por favor, guarde um instante. Já estamos transferindo sua ligação para o ramal desejado. Imagina o Vinícius fazendo isso. Cara. Não, cara, olha. Ia vender mais só por causa disso. Tá bom. Pô, você podia fazer um pouquinho aí, só pra nós ouvir, né, irmão? Como é que é? Então vai lá. Você ligou para Vinícius Calçados. Esqueci o texto. Como é que você falou? Não, tá bom já, mano. Não fala mais não, que eu vou humilhar. Já vendeu. Já vendeu. Cara, acabou o estoque do lugar. Mano, você tem que aprender a ganhar uns dólares com essa voz aí, velho. Poxa vida, então, cara. Preciso fazer uns... Deus te presenteou, mano. Jesus, mano. Vozeirão, mano. Bom, o jingle, né, que é o carro-chefe, assim, porque... Pra mim, no caso, porque ele tá voltado pra... Tá mais ligado à música. Certo. Mas eu fiz muito spot pra rádio, sabe? Sim. Bacana. Dia 27, o lançamento mais esperado do ano. Tipo essas coisas assim, de mais ataque. Certo. E você como narrador e como produtor também? Ou produzindo para outros locutores? Em todas as situações. Mas, sim. Lá em Campinas, quando eu cheguei, o pessoal não me conhecia como músico lá. E é difícil. Ninguém quer fazer aula com uma pessoa que você não sabe se toca ou se canta bem, não sei o quê. Sim. Aliás, não é nem tocar e cantar bem. O cara tem que ser um bom professor, né? Quem se dispõe a dar aula... Tem que ter uma boa didática, né? Exatamente. Não é só cantar e tocar bem, mas tem que saber ensinar. E então eu tinha dificuldade de arrumar os primeiros alunos, né? Normal. Aí eu consegui um trabalho assim para uma rádio lá, sabe? A difusora e tal. Até o cara me ajudou pra caramba ali, né? Então eu fiz bastante propaganda para ele ali naquele tempo. E não tinha locutor. Aqui em Araçatuba eu trabalhei lá no Master, eu fiz bastante coisa pra rádio, mas só que tinha locutor que ia lá gravar, né? Então eu fazia só a edição e a mixagem. Certo. Lá em Campinas não tinha locutor, então eu tive que me virar. Eu mesmo fazia as locuções, aí fui aprendendo a fazer, no caso pra rádio, né? Vinhetas também, né? Certo. Spot é um pouquinho mais... É uma propaganda de 30 segundos falado, por exemplo, entendeu? A vinheta já é bem curtinha, né? Só Vinícius Calçados. Pronto, só isso. Sim. Legal. Bacana. Aí tem a espera telefônica. A espera telefônica, quando a pessoa liga lá na agência de carros, enquanto o cara vai transferir a ligação, ele vai falando, né? Vinícius inaugurou sua loja em 1954. Aí, sei lá, o cara vai falando alguma coisa assim, né?
Hoje em dia não tem um texto muito grande, não, porque todo mundo quer coisa rápida, não tem muita paciência pra coisa demorada, né? A não ser que quando você liga pra Vivo, pra NET, fica aquela música. Aquela música pra você desligar o telefone, né? A música não é pra. A música é chata pra você desligar mesmo, desistir, né? Exatamente. Já é uma estratégia pra você desligar. Né? Com certeza. Só pode ser isso. Não tem outra explicação, não. Ali poderia ter uma aula de alguma coisa, né? Enquanto a gente espera, né? Ou notícia do dia, né? Alguma coisa, né? Notícia do dia. Mais aproveitável, né? Exatamente. Ou recitando uma poesia, né? Ou uma piada, quem sabe. Né? Uma piada. Uma piada, que às vezes o cara já tá bravo já e conta uma piada ali, dá uma quebrada no gelo. Dá uma quebrada. Exatamente. Seria um bom investimento isso aí, hein, cara. Legal, ó. A piada não tem ninguém que faz. Verdade. Então já vamos aproveitar o podcast e lançar esse produto aí. Entre em contato com a gente, né? Exatamente. O Marcelo Mix edita, produz aí e vamos. Com certeza. Uma excelente ideia, né, cara? Vira até uma startup. Olha aí. Verdade. O povo dá risada um pouquinho, né? Que tá todo mundo estressado, né, mano? É isso aí, estamos chegando ao final do nosso Votcast, né, com a participação do Marcelo. Marcelo, brigadão, cara, por participar e compartilhar o seu conhecimento com a gente aqui, né? Cara, eu que agradeço, mano. Foi muito legal o bate-papo aí com vocês. Obrigado pela oportunidade aí, curti pra caramba mesmo. E quando quiser bater um papo aí sobre algum assunto, tô dentro. Tá, obrigado aí, vocês foram muito generosos comigo aí, eu agradeço demais. Opa, maravilha, maravilha, maravilha. E você que está ouvindo aí o nosso Votcast, se você tem alguma ideia bacana, uma profissão inusitada ou uma boa história, mande para nós. Qual é o e-mail, Otávio? blá@votcast.com.br. É isso aí, blá@votcast.com.br. Mande pra gente a sua mensagem. E também não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E lembrando que os nossos episódios são lançados semanalmente nos principais agregadores do Android, Google Podcast, iTunes, Spotify e além do nosso site www.podcast.com.br. Beleza? Beleza. Valeu, Marcelo. Obrigado. Mestre, eu que agradeço, viu? Valeu pela oportunidade mais uma vez, foi massa demais, curti muito. Tá aí, Marcelão, brigadão mesmo. Eu mandar um abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo aí, Deus abençoe muito a vida de vocês, muita paz e alegria aí na vida de vocês. Amém. Isso aí. Valeu.